Senador, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite, cumprimentar os colegas aqui que vão participar do debate, cumprimentar também o senador Eduardo Braga e agradecer por nos ter incluído nessa audiência pública. Bom, eu tenho uma apresentação. Só um momentinho, senador. Depois, por favor, desconta esse tempo meu aqui. Restitui, ó, por favor. Bom, então tá aí. Pode passar, por favor. Nós somos o Sindicato Patronal das Operadoras de Telecomunicações, então essas são nossas associadas, né, as maiores operadoras do Brasil. Pode passar, por favor. Bom, nós temos uma proposta e uma sugestão de reflexão sobre um tema que nós também achamos importantes. A proposta é justamente permitir que telecomunicações tenha o mesmo patamar de cashback que água e saneamento, né? Hoje não há dúvida de que a internet é um elemento essencial na vida das pessoas, né? Tanto no ambiente social quanto no ambiente produtivo, né? Cada vez mais as coisas estão conectadas, as pessoas estão mais conectadas, né? Os ambientes produtivos estão conectados. Nós sabemos que o futuro da economia digital depende da conectividade, depende da internet, né? O João está aqui, foi secretário executivo do MCT e sabe muito bem disso, que sem conectividade, né, dificilmente a gente consegue fazer o catch-up e chegar ali no salto de produtividade. Pois bem, aqui a gente tem um quadro da situação hoje no Brasil em termos de disponibilidade de internet. Do lado esquerdo a gente tem em termos de celulares, do lado direito em termos de banda larga fixa, residencial, né? O que a gente observa é que há uma quantidade elevada, né, de conectividade, porém distribuída de maneira desigual. Quando a gente pega a telefonia móvel, nós observamos que a região sudeste tem mais celulares por habitante em relação às regiões norte e nordeste. Então, existe essa disparidade. Quando a gente vai para a banda larga fixa, é a mesma coisa, tá? Então, também existe uma disparidade entre aquelas residências que têm internet vis-à-vis aquelas que não têm. Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram as maiores conectividade, a maior conectividade, Norte e Nordeste tem menos conectividade. Pode passar, por favor. Bom, e aí você pergunta, mas isso é uma função de preço? Não, tá? Então, as pessoas não acessam, né, a internet não pelo fato de ser uma internet cara. O Brasil tem uma internet muito competitiva. Quando a gente compara com a Europa e os Estados Unidos, o preço aqui é extremamente competitivo, baixo, né? Basta lembrar que antigamente a gente pagava R$100, né, para 100 megas, hoje a gente paga R$100 para 300, 400 megas de velocidade. Então, o preço ao longo do tempo foi diminuindo devido ao nosso processo competitivo. Pode passar, por favor. E aí, aqui eu acho que explica exatamente essa discrepância, né? Ou seja, existe uma altíssima carga tributária no setor de telecomunicações no Brasil, né? Depois da Lei Complementar 194 de 2022, o Brasil passou a elencar a terceira maior carga tributária do mundo, né? Só perdemos para Paquistão e Bangladesh. Então, hoje nós temos, pegando ali o PIS/COFINS e ICMS, uma carga tributária em torno de 25%, mais 4 pontos percentuais dos chamados fundos setoriais, aqueles famosos fundos que nunca são usados. Agora começou a ser usado pelo FUSH, tá? Mas, somando todos os tributos, temos aí a terceira maior carga tributária do mundo, né? Pode passar, por favor. Pois bem, dada a nossa elevada carga tributária, né, nós entendemos que o fator que leva à baixa conectividade em algumas regiões está relacionado a fator renda, né? E como que isso pode ser equacionado via o que nós chamamos de equidade tributária, né? Pelo cashback, né? Quando a gente olha aqui nesses dois gráficos, a gente observa o seguinte, né? Existe ainda
uma boa parcela da população que não tem acesso à internet, ou seja, abaixo de um salário mínimo, 6,2 milhões de domicílios não têm ainda internet. Quando a gente olha o quanto que pesa, né, o custo da internet no rendimento mensal da família, a gente observa que a população abaixo de um salário mínimo tem uma participação de 11,5%, ou seja, essa faixa da população gasta proporcionalmente mais com internet do que em relação às demais faixas de renda. E aí, qual é a nossa sugestão? Pode passar, por favor? Na nossa proposta, melhor dizendo, que equalize, né, para termos uma justiça tributária, equalize o cashback de telecomunicações, a energia, água e gás, né, que são, por definição, os setores essenciais da economia, né? Energia, saneamento, água e saneamento sempre foram, gás também, e agora, né, há uns 10 anos para cá, a internet passou a ser um bem essencial. Então, nada mais justo, né, para o consumidor de telecomunicações que faça essa equalização do ponto de vista de cashback. Tá? Existem algumas emendas, né, aqui, tanto o senador Eduardo Gomes quanto o senador Exalci atenderam ao nosso apelo e apresentaram duas emendas que nós achamos que podem ser aproveitadas nesse processo de finalização, né, da regulamentação da reforma. Pois bem, pode passar. E aí, qual é o impacto de incluir telecomunicações nessa faixa de cashback? Né? O impacto é mínimo. Né? Nós estamos falando de um cashback que vai justamente para as famílias abaixo de meio salário mínimo, que são aquelas que estão no CAD único. Essas famílias, né, o consumo delas com telecomunicações representa 0,1% do PIB. É muito baixo. Né? E aí, fazendo o cálculo de como que isso afetaria, né, como que incluir telecomunicações afetaria a alíquota final, né, a alíquota referencial, melhor dizendo, o impacto é de 0,01%. Né? Ou seja, a alíquota neutra que nós calculamos, né, para a economia toda, em torno de 28,32%, aumentaria 0,001%. O impacto é ínfimo. Né? Transformando isso em impacto no PIB, a gente está falando de 0,05%. Né? É muito baixo. Tá? Em torno de 400 milhões, mais ou menos, de renúncia, né? O que, comparado ao volume da reforma, é nulo. Tá? Se a gente fizesse o mesmo cálculo pela calculadora do Banco Mundial, vai aparecer zero. Né? Nós fomos mais conservadores, João, e botamos uma casa decimal a mais e ficou 0,01, tá? Para ser bastante transparente. Então, essa é a nossa proposta. E, para finalizar, senador, a próxima, por favor, uma sugestão para que seja apreciado pela casa, né? Hoje, no ICMS, a base do ICMS não incide os encargos financeiros sobre alguns serviços, né? Água, saneamento, gás e telecomunicações, né? Internet e energia elétrica. Então, o que nós sugerimos que seja levado isso em consideração, porque senão, para esses setores, haverá um aumento de carga tributária, uma vez que passará a ser tributado os encargos financeiros que incidem sobre as contas mensais. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção.